Há uma expectativa positiva em relação à atuação de Camilo Santana, né? Ele teve um bom resultado lá no Ceará e ele é um quadro respeitado dentro e fora do PT, inclusive, né, Sakamoto? Ele é um quadro respeitado dentro e fora do PT, porque, inclusive, ele tem experiência de gestão, o que é importante, está colocando alguém que tem experiência de gestão dentro do ministério que precisa ter experiência de gestão. Lembrando que a experiência dos ministros colocados até agora no governo Bolsonaro era uma experiência circense, com todo respeito aos palhaços e trapezistas, né? No sentido de que fazia rir. Né, ou entretinha, mas não gerenciava de fato as necessidades de educação no Brasil. Tivemos o Ministério da Educação voltado à guerra cultural e não à preparação do futuro do país. Então, o que acontece? Entra o Camilo, que tem uma experiência de gestão como governador, que soube administrar uma equipe bastante competente, como a própria Isolda, né, para poder avançar na educação, né? E é uma pessoa também, o Camilo, que tem um diálogo com diferentes campos, né? Vamos dizer que ser governador do Ceará, tendo o PT de um lado, tendo também forças tucanas fortes, como do Tasso Gereissati do outro, tendo a família Gomes do outro, é alguém que tem que saber fazer uma costura política, né? E eu acredito que o Ministério da Educação, exatamente porque tem uma força, o Ministério da Educação tem uma força grande porque ele é um grande liberador de recursos, né? Mas ele é quem executa muitas vezes é o pessoal da base, a educação estadual é muito focada no ensino médio, a educação municipal está na educação infantil, fundamental e EJA, educação de jovens e adultos. Então, tem uma questão de liberação de recursos para execução dessas tarefas, é claro, o ensino superior está na questão federal, como o Joel bem colocou, mas a questão básica que precisa dessa atenção é executada na base, então tem a liberação de recursos, mas tem a questão do planejamento e da organização dos projetos, do norte educacional, de material didático, tem um monte de processo que surge a nível federal e ele, ao colocar a Isolda, né, na educação básica, né, ele mostra que não está de brincadeira, que a ideia é fazer avançar. Lembrando a todo mundo, né, que o Camilo vai ter um grande desafio pela frente, porque a educação brasileira também foi, além de colocada ao chão durante a gestão Bolsonaro por incompetência dos gestores, também foi colocada ao chão por conta de uma pandemia de Covid-19, que fez com que a educação particular continuasse avançando, dada a conectividade, a possibilidade de ter computador em casa, linhas telefônicas da classe média, média alta e classe alta, enquanto os mais pobres, que dependem da educação pública, gratuita, né, ficaram a ver navios, porque em casa não tinha computador, não tinha internet, quiçá não tinha energia elétrica. Então, isso gerou uma diferença, um déficit que vai ter que ser corrigido pelo esse próximo ministro. Seria muito bom para o Brasil se fosse a escolha pela Isolda como ministra. Acho que, pelo você traz também, o caráter de representatividade que isso teria seria muito importante, mas até mais do que isso, pelo papel que ela teve na revolução de educação básica no estado do Ceará. Mas que bom saber que ela estará na secretaria voltada a isso. E que o Camilo também ligado, o Camilo Santana também do governo do Ceará, também, sem dúvida, eu acho que traz para esse Ministério da Educação o que eu espero que seja um foco maior para a educação básica de maneira geral, tá? Não só da secretaria, mas o foco do Ministério como um todo. Por quê? Quando Lula foi presidente nos mandatos passados, houve um foco no Ministério da Educação no ensino superior. E, de fato, houve uma expansão das universidades federais, você teve programas para trazer jovens para o ensino superior, aí com um desempenho desigual dos programas, enfim, há muitas críticas possíveis a ser feitas, mas, de fato, expandiu-se o ensino superior brasileiro. Agora, o ensino básico realmente ficou deixado assim totalmente para segundo plano. O governo Fernando Henrique chegou a expandir bastante o acesso das crianças ao ensino básico. Ele garantiu que as crianças iam para a escola, mas a qualidade desse ensino ainda é muito fraca, especialmente no Fundamental 2 e no ensino médio. E agora é o momento, se o Brasil quiser dar um salto de qualidade na sua educação e partindo da educação da sociedade como um todo, é o momento do foco no ensino básico. Será que a gente consegue fazer no Brasil como um todo aquilo que Sobral, no Ceará, mas não só ali, você tem experiências, você tem Pernambuco, você tem Piauí, você tem estados conseguindo boas experiências na educação básica. Será que a gente consegue trazer isso para o âmbito federal? Se o Brasil fizer isso, vai ser uma enorme vitória e um enorme salto para frente. E agora tem uma chance, viu? A gente, nesses dias, tem discutido muito o Ministério da Economia, né? O que mais, da Fazenda, enfim, como ele vai ser desmembrado.
é o que mais chama atenção no debate público, e ficam se discutindo, né? Qual será que era melhor, do Bolsonaro ou do que o Lula está montando agora? E o debate está correndo aí em diversas frentes. Agora, no que diz respeito à educação, essa pauta tão fundamental e tão central para o Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Com o Bolsonaro, a gente estava tendo terra arrasada até agora. Nada foi feito. Nada, exceto palavras chocantes para chamar atenção e corrupção, como eu relatei aqui no começo. Agora o governo Lula tem uma grande chance de fazer algo muito importante para o Brasil. Vamos assistir, vamos torcer para que de fato dê certo e vamos cobrar também. O prêmio por serviços prestados à coroa, né, que é comum no final de governo, né, para mandar premiar de certa forma, né, e também manter nomes considerados bons na administração pública, vamos colocar que nem sempre isso é uma questão de tomar lá da cá, simplesmente a pessoa é boa, é legal que permaneça na administração pública de alguma forma. A questão, na verdade, é que aqui no governo Bolsonaro ganha outros contornos, ganha um contorno, na verdade, de tentar ajudar a proteger quem prestou favor a Bolsonaro, né? A Polícia Federal, o que está sendo mandado para Madrid, tem acusações contra ele de que ele foi colocado para tentar ajudar a proteger Bolsonaro por conta dos inquéritos que estão correndo contra ele dentro da instituição, né? Houve reclamações contra ele também por conta de mudanças internas que favoreceriam o governo. Então, agora, ele estaria não apenas sendo premiado, mas também estaria sendo enviado para um posto fora aqui do furdunço brasileiro, para que saiam do olho do furacão e possam permanecer mais protegidos, né? Então, tem toda essa discussão. A gente pode dizer, Fabiola, que está aberta a temporada de tentativa de proteger aliado de Bolsonaro, que a gente vai ter isso, mas logo nos últimos, escreve o que eu estou falando, nos últimos dias deste governo, vamos ter indulto, vamos ter perdão, vamos ter um monte de coisa distribuída pelo governo Bolsonaro para os seus aliados, inclusive tentativa de perdão antecipado, né? Talvez até para si mesmo, para os seus filhos, né? Agora, e para terminar, Silvinei Vasquez, que fez uma tentativa de golpista durante o dia das eleições. Vamos lembrar que, segundo turno das eleições, ele botou bloqueios em estradas federais, não de forma aleatória, né, mas privilegiando o Nordeste, que é onde tinha mais eleitor de Lula. Então, foi uma tentativa golpista de tentar impedir que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. Isso influenciou a gente. O Alexandre de Moraes fala que não, mas a gente não pode saber, porque não dá para saber quantos votos Lula teria se não tivesse tido esse tipo de ação, quantos votos foi perdido, né, se não tivesse tido esse tipo de ação. Então, ele fez uma série, e depois das eleições, ele fez vistas grossas para o golpismo. O MPF pediu para ele sair de lá, o governo enrolou, agora está tirando fora, né, ele, e tem que ver, inclusive, se ele não vai ganhar um cargo em algum lugar. Moscou, Estados Unidos, a ver. Qual?